Vocês sabem que teve a COP28, aliás, a COP28 ainda está rolando, né? A gente teve, na semana passada foram as reuniões de líderes, então presidentes, primeiros ministros, estavam todos lá reunidos, né? E essa semana a cúpula segue agora com as reuniões das juventudes, com as reuniões de alguns de ministros de Estado. E aí, aproveitando que está rolando essa questão da COP, a gente precisa puxar um papo que é a mudança climática, que foi um dos temas principais, a questão dos eventos extremos ligados, né, às mudanças climáticas foi um dos temas principais que a juventude brasileira levou para a COP28. A juventude brasileira está lá, tem uma delegação grande de jovens brasileiros que foi para lá, e essa delegação ela está apresentando duas coisas para o mundo. A primeira é que existe uma devastação da floresta amazônica e que essa devastação precisa ser freada, né? E aí entra muito condizente com algumas falas de alguns dos nossos representantes, incluindo o presidente da República, de que essa galera aí que tem dinheiro e que destruiu tanto, impactou tanto a natureza, precisa aí dar uma verba, né, para manter aí a floresta em pé. E a outra coisa que a juventude levou é o impacto dos eventos extremos. E quem vai fazer com que as coisas mudem de verdade na questão climática são os jovens. Não é a gente com 30 a mais, é a galera abaixo dos 30 que vai conseguir isso. Só que para a juventude, quando a gente ouve essa juventude, independente desses jovens eles se considerarem de esquerda, de direita, deles se considerarem progressistas ou deles se considerarem conservadores, todos eles têm uma coisa em comum. Eles acreditam que as mudanças climáticas existem. Por incrível que pareça, quando a gente fala de mudança climática, mesmo os jovens mais conservadores, eles estão ali focados de que as mudanças climáticas acontecem, que os eventos extremos estão existindo e que eles impactam a nossa vida diretamente. E aí, pensando nisso, alguns ativistas e pesquisadores criaram um documento chamado Como Falar sobre Crise Climática. Eles ouviram dezenas de jovens progressistas, conservadores, de direita, de esquerda, jovens de 16 a mais ou menos 28, 29 anos. Eles ouviram esses jovens para entender o que esses jovens identificavam e como eles viam a questão das mudanças climáticas e quais soluções eles tinham, eles viam que eram as mais viáveis para que nos próximos anos a gente consiga ter soluções de curto e de médio prazo. Curto prazo para tentar reduzir um pouco o impacto e as de médio prazo para que a gente não morra em função dos eventos extremos. E aí, esse Como Falar Sobre é um documento que a gente vai estar linkando lá no blog, a gente vai estar linkando em algumas das nossas redes, tá? E ali ele tem 10 itens, ele tem vários itens de como dialogar com a juventude a respeito de mudanças climáticas. E aí, assim, gente, é legal a gente olhar e dar uma olhada no que tem de material ali, porque algumas coisas são bem óbvias, assim. Mas algumas delas não são tão óbvias assim. E aí a gente que acredita nas mudanças climáticas e que sabe que é a juventude que vai trazer esse olhar diferente, porque eles que vão ser as novas lideranças do mundo, para conseguir conversar com essa galera, engajar essa galera, esse documento traz muita coisa. Então, é tanto um recurso para gente que faz comunicação, então, quem é produtor de conteúdo, quem é comunicador, né, quem produz conteúdo para a internet, pegar esse material e produzir em cima para tentar falar com esse público um pouco mais jovem, ou mesmo para poder dar argumentos se o seu público for mais velho, para ele poder, para esse público conversar com seus filhos adolescentes, conversar com seus sobrinhos, conversar com outros jovens, para que esses jovens se engajem na questão da crise climática, do combate à crise climática. Então, meu recadinho do coração hoje é: procurem esse documento, leiam esse documento, compartilhem isso com outras pessoas e conversem com os mais jovens a respeito da crise climática e do que ele pode fazer enquanto jovem para se engajar nisso. A gente está falando desse jovem, ele cobrar o governo, ele cobrar ações de líderes políticos, ele cobrar a ação do prefeito da cidade, porque quando a gente fala em crise climática, a gente pensa nas grandes corporações, mas a gente também tem que lembrar que existem questões de microclima. Então, o prefeito que vai saindo, cortando todas as árvores, oi, Sebastião Mello, em Porto Alegre, que sai cortando tudo quanto é árvore, ele está afetando o microclima. Aquele prefeito que aceita uma fábrica poluidora sem que ela coloque um filtro, sem que ela pense em nada e ela saia poluindo o rio, o córrego, o ar da cidade, esse cara tá errado, ele tem que ser cobrado. Se um governador dá subsídio para uma indústria poluidora, esse governador tem que ser cobrado também.